Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do nosso mentor, o Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para a nossa peça, para a nossa mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso Serave é uma dádiva de Deus, de caridade, feita em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Redentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso Redentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amém. Obrigado, Ricardo e Cláudio. A nossa irmã Cristiane vai fazer a leitura da mensagem e depois nós vamos fazer a prece inicial. Para cá e para cá. Direita passa, vê se vai passar. Vê se a tecnologia funciona. Funcionou, não? Não? Mas vai funcionar. Peraí. Posso fazer por aqui mesmo? Mas vai, deixa eu... Peraí. Pode ser mal contado. Assim mesmo. Às vezes a tecnologia falha. Vai indo que eu vou tentando resolver. Bom, a página que eu trouxe hoje do livro Pão Nosso é o item 139, intitulado Oferendas. E começa com uma citação de Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, que diz assim: porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado aos particularismos terrestres.
Agora vai. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou, ele mesmo, a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. É muito interessante que quando a gente reflete acerca da trajetória de Jesus no mundo, durante muito tempo, a imagem que nos marca é a imagem do sacrifício como o derradeiro suspiro de Jesus. Mas, na verdade, a imagem que deveria nos marcar, o que deveria nos fazer pensar a respeito dele, é a própria vinda de Jesus ao planeta. Um símbolo da estrela de Belém, que nos começa a narrar essa trajetória desse grande espírito imortal que vem à Terra para fazer da vida dele uma exemplificação. A cruz fica vazia e, no final das contas, o sepulcro aberto nos dá conta de que a vida continua. Apesar dos problemas do caminho e da dificuldade da trajetória, Jesus veio pregar isso. Ele veio para que a gente tivesse vida. E a oferenda que ele nos deu foi essa, a vida dele. Obrigado, Cristiane. Agora, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade de mais um dia, pelas portas abertas dessa casa abençoada que nos acolhe e nos recebe. Obrigado, Pai amado, por tudo isso, pela dádiva da vida, pelo aprendizado de cada momento e pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso médico dos médicos, por estar aqui conosco e por tudo que deixou de ensinamento a cada um de nós. Agradecer ao nosso mentor Padre Germano pela dedicação incansável a essa casa, por tanto amor e por tanto trabalho que se dedica por todos nós encarnados e desencarnados. Agradecer a espiritualidade amiga dessa casa, que são também incansáveis no amor e na dedicação e no trabalho por todos nós que ainda somos imperfeitos, que ainda erramos tanto, que ainda somos enfermos, tanto do corpo quanto da alma. Obrigado, meus irmãos, e pedir a esses queridos irmãos da espiritualidade amiga que possam, nesse momento de estudo, envolver, intuir, inspirar a nossa querida irmã Cristiane, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer a nossa fé, que nos vai dar a confiança para continuar lutando e confiando na misericórdia e no amor de Deus. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade desse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. O chip estava dentro do modo, o pendrivezinho estava dentro do aparelho, por isso que não ia funcionar. Então, gente, o tema que a gente vai ver hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e é um texto de Kardec, que vai pontuar a respeito de por que acontecem o suicídio e a loucura. É claro que eu não sou da área médica, nem da área psi,
Mas a gente vai ver um pouco desse tema à luz da doutrina espírita, tá? E vamos também conversar um pouco a respeito dos números que a gente tem e do que a gente está vivenciando hoje, porque é um tema extremamente atual e doloroso, né? A gente tem entre 700 e 800 mil pessoas que morrem por suicídio no mundo a cada ano. Eu quero que vocês guardem muito esse número aqui, olha. Entre 15 e 29 anos é a faixa etária na qual o suicídio foi a quarta causa de morte mais frequente depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência. E tem alguns outros tantos números, né? Vocês podem perceber que aqueles que não falam, né? Porque os rapazes, eu vou fazer aqui uma piadinha, tá? Apesar do tema ser sério. Eles reclamam que a gente fala muito, né? Que as meninas falam demais, mas a gente desabafa. E aí, o que acontece? Né? Às vezes, carregar esse peso todo tem uma repercussão, né? E a repercussão está aqui, 12,6 a cada 100 mil homens. São mais homens do que mulheres. Muito sério, né? Aí tem um trecho de uma reportagem da psicanalista Margarete Arilha, pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, o NEPO, da Unicamp. Ela defende que o suicídio, além do aspecto psicopatológico, ou seja, de doença psiquiátrica, né, doença mental, próprio do universo médico, é um fenômeno social, faz parte da nossa sociedade de hoje, a gente está vendo isso, né? É um ato radical que expressa a impossibilidade de manutenção de uma vida, olha só, de exclusão, seja do afeto na vida familiar, seja do convívio na vida social. Então, essa pessoa não se sente pertencente a um grupo, ela não se sente acolhida, né? Se a gente for ver no mundo, é a segunda maior causa de óbitos entre jovens, mais uma vez, de 15 a 29 anos. E é a quarta maior causa de óbito entre jovens no Brasil. A cada 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. Eu vou dizer para vocês de outra forma. A cada 30 pessoas, 5 já pensamos em suicídio. Né? Então, é um tema que mexe com todo mundo. Né? Quem nunca quis dizer assim, para o mundo que eu quero descer? Né? Às vezes, o desespero é tamanho que a pessoa não está querendo chamar a atenção. Ela está querendo uma anestesia dessa dor imensa. E a doutrina vem exatamente para tentar refazer esse caminho da esperança. A gente está falando de jovens e a gente tem escutado muito a respeito desses termos ultimamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Chamam-se, em inglês, cutting, automutilação ou autolesão. Né? Esse é um pedido de ajuda, né, que pode dizer assim, eu preciso que alguém me ajude, ainda não estou fazendo uma lesão que é perigosa, que vai me levar à morte, mas já sinto uma dor tão grande que machuca o meu corpo físico para que, de alguma forma, essa dor no corpo físico faça cessar um pouco da minha dor emocional. Seríssimo, né? E aqui temos alguns números. Dentre essas lesões que são notificadas, porque agora há uma lei que obriga que qualquer lesão auto-infligida seja notificada, tá? Tá aqui, ó. Desde 2011 a 2016, quando se tornou obrigatória, a gente sabe que mesmo assim elas são subnotificadas, né? Dessas lesões que foram notificadas, 76.226 foram lesões autoprovocadas, sendo que 27,4% realmente foram tentativas de suicídio. As outras foram pedido de socorro.
Mas a gente vai começar do começo. A gente dizia que a vida em si é uma oferenda. A vida em si é um momento de exemplificação. E a gente sabe que a reencarnação começa no momento da fecundação, né? Quando a gente está gerando um novo corpo. É muito interessante, quem quiser ler a esse respeito, se não me engano, no livro No Mundo Maior, a gente tem lá o relato da reencarnação do Segismundo, é um livro do Chico Xavier e do André Luiz, aonde eles vão narrar todo esse processo dos construtores espirituais, escolhendo o momento propício, o espermatozoide necessário para que aquele bebê possa ter aquelas características que são necessárias dentro do planejamento reencarnatório, porque a gente veio com um planejamento para cumprir. E aí, eu quero falar para os meus companheiros que estão aqui hoje diretamente para vocês. Nesse livro, eles têm que fazer todo um trabalho com o pai que vai doar, né, o material genético para que esse bebê seja concebido. Porque como ele rejeitava por ter tido um problema com aquele espírito anteriormente, como ele rejeitava aquele espírito, essa concepção só pode ser levada a termo quando o pai aceitou o perdão e acolheu aquele espírito. Ninguém faz filho por acaso. Até os pais têm uma grande participação nisso, apesar da gente ficar carregando aí por 7, 8, 9 meses, né? Os pais têm um papel fundamental, porque ele, por processos mentais e sentimentais, fazia com que o material genético não vingasse, ou seja, não produzisse um fruto. Vejam que interessante. Está lá em André Luiz, quem se interessar mais, vale a pena ler. E a gente vai vendo, né, lá no Livro dos Espíritos, que esse espírito reencarnante, ele é uno, ou seja, ele já é uma individualidade quando reencarna, né? Lá na pergunta 142, que eu não coloquei aí no slide, ele diz assim, no comentário, no que se refere à criança. O espírito é uno e está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos da manifestação da alma é que ainda não se desenvolveram completamente. Porque a gente olha para o bebê, é tão puro, é tão indefeso, né? Mas você já está completinho ali dentro. Aquela alma só não tem como se manifestar completamente. E ela está no momento de receber de nós, né, novas possibilidades, limites, educação, evangelização, né? Isso tudo porque a trajetória da reencarnação dura os 7 primeiros anos de vida do espírito. Ela não se completa a reencarnação quando o bebê chora. Ela tem um período para se completar. Quem fala disso também é André Luiz, tá? Mas na 196, Kardec pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Então, a gente veio para passar por diversas coisas que a gente necessita para poder aprender, para poder se elevar, para poder se depurar, né? Para poder se superar. E é isso que os espíritos respondem. Eles se melhoram, ou seja, nós nos melhoramos nessas provas, evitando o mal, praticando o bem, mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingimos ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguemos,
a finalidade para que tendem. Sabe qual é a finalidade para que a gente tende? Sabem? Um dia a gente vai chegar a anjos, a espíritos crísticos, vamos criar mundos. Vai ser muito barato, né? Pensou? E aí, quando a gente olha para a criança, né? Ele diz assim, no Livro dos Espíritos: não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Quem trabalha e quem convive com criança sabe disso, a índole está ali, né? Ele tem uma anterioridade, ele não é uma tábula rasa, ele não veio zerado. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação? Algumas não há que parecem trazer ao nascer a astúcia, a falsidade, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio? Não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão, a lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Eu acho que aqui apagou um pouquinho. Tá fora do formato, tá? Tem um trecho que não dá para ler muito bem. Tem razão a lei, porém, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Elas estão reproduzindo o que já fizeram outras vezes. E aí vem o trabalho de quem está paternando, né? De quem está cuidando daquela criança. De educar, de dar limites, de encaminhar, porque esse é o momento. Porque ela está mostrando para vocês quais são as tendências dela. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas muitas vezes em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade desse espírito? Né? Uma vez que a educação em nada contribui para isso. Aquelas que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos, sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Mas a gente esquece o que fez, não esquece? Reencarna e raras pessoas lembram ou têm condições de lembrar o que fizeram. Mas a culpa fica. Daí a ideação suicida. O sentimento de culpa fica, assim como ficam os instintos, vem a repetição e aquela culpa de achar que não merece estar aqui, que os problemas ele não vai suportar. Daí, a necessidade de fugir, porque a dor é muita. E a culpa é muito grande. E às vezes uma culpa que a gente não entende. Você vira e fala assim, caramba, ele tem tudo, eu dou de tudo para ele. Mas emocionalmente, ele traz algo ali e ele vai precisar de um acompanhamento. Porque ele traz de outras vidas. Inclusive, a gente teve relatos na evangelização da casa espírita a qual frequento, eles têm evangelização de bebês. A menina trouxe um relato de um bebê que acabou, né, assim, na faixa de um aninho e pouco, 2 anos, acabou atentando contra a própria vida. Então, é um assunto delicado demais, mas pelo qual a gente precisa falar. Precisa muito. Então, são umas gracinhas, né? Dos 0 aos 7 anos, eles são divertidos. A gente, né, tá no processo de semeadura. A gente precisa muito trazer para eles todas as possibilidades, né, do que é bom, do que é belo, do que é digno. Né? Não basta você, por exemplo, falar para ele, não pode, mas mostrar para ele o que pode, perceber onde estão as aptidões dele, né? Música, violão, uma coisa que a criança ama, mas quem é que
tem paciência para aguentar uma criança dedilhando um violão quando está nessa faixa etária. E mesmo quando ele é maior, que quer aprender, é complicado. Então é necessário semear logo. É necessário começar logo esse trabalho, esse cuidado com a criança. E aí a gente vai e a gente percebe que tem essas fases. São as fases, né? Do 0 aos 7 anos ele está entrando no Fundamental 1. Né? Ele já tem fisicamente, lembra lá daquela questão do Livro dos Espíritos? O espírito é o mesmo, mas ele ainda não tem todo o corpo físico. Como é que ele diz? Os órgãos e os instrumentos da manifestação da alma é que ainda vão se desenvolver e se completar. Nos 7 anos, ele está chegando no Fundamental 1. Ele já tem as aptidões necessárias para começar a ler e escrever, né? E ele vai, até os 14 anos, percebendo quais são os gostos dele. Quais são as coisas que ele tem mais tendência para fazer. Quais são as paixões que ele traz. Um desenha, a outra só pensa em música e quer dançar o tempo inteiro. O outro gosta de game, de anime. Seja lá qual for, não deixe ele se distanciar de você. Fica perto. Tenta manter esse vínculo para que vocês tenham coisas para conversar. Esse filme, essa imagem é do filme chamado Divertidamente, que fala sobre o desenvolvimento do cérebro. É muito interessante também e vale a pena, porque a gente vai perceber que dos 8 aos 14 anos, a glândula pineal ainda está mais ou menos adormecida. É claro que isso assim não tem um corte, não é estanque, cortou, pronto, acabou. O que acontece dos 14, 15 em diante? Ele vai para o ensino médio, né? Na escola, mudou de fase de novo, vai para o ensino médio. E tem mais uma coisa, a pineal desperta. Despertam os hormônios. É a adolescência. As meninas têm a primeira menarca, os meninos a poluição noturna. A mediunidade eclode. É tudo ao mesmo tempo agora. Aí ele, acordou. O corpo está funcionando em potencial. Vocês lembram dos números que eu falei para vocês guardarem? Os maiores casos de desistência acontecem exatamente dos 15 aos 29 anos. Ele naturalmente vai entrar numa fase de contestação, porque você não é mais o super-herói, a super-heroína dele. Agora ele é um adolescente e ele é um espírito que está tomando pé desse corpo que está funcionando plenamente, a todo vapor. Agora tudo funciona direitinho. E se ele não encontrou um núcleo de pertencimento que vai dar apoio, que seja benéfico para ele, e aí o trabalho que as evangelizações fazem são fundamentais nisso, né? Ele não vai ter uma rede de apoio efetiva. E se você deixou ele se distanciar dos 8 aos 14, agora é quando ele começa a contestar, vai ser muito mais difícil se aproximar, né? Difícil, não impossível. É muito interessante esse livro aqui, eu indico para vocês. É um livro do Divaldo Pereira Franco, que se chama Constelação Familiar, e ele vai ter um capítulo aqui que fala de educação para a coragem. E vai dizer assim: a coragem é uma virtude que deve ser desenvolvida no lar desde os primeiros fenômenos reativos da personalidade infantil, a fim de selecionar entre os impulsos do primarismo os sentimentos de afirmação, orientando os de elevação ético-moral de forma a constituírem uma couraça protetora em torno da existência. Joana de Ângeles é maravilhosa, né? O medo, muitas vezes, propele o indivíduo para determinadas atitudes que podem confundir-se com a coragem, quando são apenas
E isso a gente vê muito nos adolescentes, né? Mecanismos de defesa da vida e impulsos destrutivos. A coragem alia a razão à emoção e trabalha sem precipitação nem alarde, produzindo fenômenos de alegria e de paz. A educação para a coragem fortalece as fibras mais íntimas do ser, estimulando a superação, etapa por etapa, dessas heranças perturbadoras, porque o espírito é herdeiro dele mesmo. Né? E essas heranças perturbadoras são as heranças que ele traz de outras vidas. A coragem nasce de um específico sentimento de amor àquilo em que se crê, que se deseja e pelo qual se luta. Mediante a presença do amor, a coragem faz-se mais decisiva e, portanto, com melhores possibilidades de alcançar o triunfo na luta a que se entrega. A coragem supera as situações complexas da vida, que impõem decisão firme e ação contínua, enquanto o medo paralisa, impede o crescimento moral e intelectual, arruinando as possibilidades de elevação que surgem do processo da evolução do espírito imortal. Tudo aquilo quanto é desconhecido gera um certo sentimento de medo, de precaução, por gerar incerteza e produzir desconfiança. O excesso, porém, de cuidados em face das ocorrências não esperadas, daquilo que se constitui novidade e desconhecimento, pode favorecer a estagnação e dar lugar a transtornos de conduta. A coragem necessita do ninho doméstico, do combustível dos exemplos que devem ser trabalhados, pelos quais diligentes e trabalhadores que não se queixam nem se entregam a lamentações, sabendo referir-se aos acontecimentos negativos com naturalidade como pertencentes ao processo de realizações. É porque o exemplo, gente, ele não é uma forma de ensinar, ele é a única forma de ensinar. É isso que ela está dizendo. É por isso que a gente volta a Jesus o tempo todo. Ele exemplificou. E aí ela fala, era indispensável coragem para autoanalisar-se, para olhar para si mesmo e perceber que você errou, que você pode mudar sua trajetória. Porque a gente vem com planejamento reencarnatório, sim, mas é tipo GPS, sabe? A gente refaz a rota. Se você pegou um desvio, não era por aqui, ele não refaz lá a sua rota? Então, não tem problema. A gente está aqui para errar. A gente só não pode se afogar no erro achando que essa culpa e essa dor emocional vão ser uma saída. Por isso a gente precisa da fé. Jesus Cristo, com muita justiça, denominado herói da cruz, viveu corajosamente, arrostando todas as consequências do seu ministério, sem submeter-se aos dominadores da mentira, aos poderosos de coisa nenhuma, demonstrando que o amor é a força mais grandiosa que existe no universo, porque nascida em Deus, sustenta a criação. Seu exemplo de coragem permanece como estímulo e lição viva para todas as criaturas que desejam a iluminação e o encontro com Ele. Ele nos exemplificou exatamente isso, para que a gente tivesse vida, né? Vida em abundância. Eu não sei se vocês conhecem de rosto essa pessoa, essa é a médium Dona Ivone Pereira. Ela tem diversas psicografias. Em 3 delas, ela narra a trajetória do próprio espírito que, em 3 reencarnações seguidas, cometeu o mesmo ato de fuga da vida. E ela conta, né, desse automatismo, ela fala nas suas memórias, nas suas recordações, que ela via muitos espíritos, né, e ela, inclusive, psicografou obras de irmãos que suicidaram-se, porque ela tinha este compromisso. Então, às vezes, a pessoa
fala, né? Poxa, eu estou aqui pensando numa pessoa muito querida que desistiu da vida, né? E eu fico pensando que ele vai voltar sem o braço, ele vai voltar sem a perna. Talvez ele volte como a Dona Ivone, com o compromisso da mediunidade. Porque a lei é de expiação, mas a lei é principalmente de arrependimento, expiação e reparação. Tá? Ela teve uma mediunidade sofrida? Sim. Era um processo mediúnico que ela não desligava a mediunidade dela. Algumas pessoas vêm com a mediunidade, vamos dizer assim, que é uma lanterninha. Dona Ivone veio com holofote, que era para ela não se perder mais no caminho, né? Mas ela fez uma reparação fantástica, trouxe nos livros maravilhosos. Entre um dos livros que ela trouxe, no Ressurreição e Vida, que é uma psicografia do Leon Tolstói, são várias crônicas, e no capítulo 2 tem um que é do espírito Dmitri, que é um espírito que também se suicidou, né? E ele vai contando, vai narrando para a gente como é que foi o despertar dele quando ele finalmente conseguiu tomar consciência de si no mundo espiritual. Ele começava a ouvir assim, repetindo, né, aquela voz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Pai nosso que estás nos céus, meu anjo da guarda, velai por meu destino, pelo amor de Deus. E ele diz, era paciente, a maviosa voz de minha mãe que repetia as lições da infância aos meus ouvidos. Era um fraseado doçoroso que, agora extraído das profundidades da minha consciência, se misturava aos estertores do meu desespero. Insistia, perseverava, firmava-se em meu pensamento com a força das recordações, ecoava em meu coração, em todo o meu desgraçado ser, dominando as ânsias que sofria e aniquilando as revoltas para conceder-me o equilíbrio necessário a rumos novos. Foi por meio das lembranças da minha infância, com as lições recebidas da boa vontade de minha mãe em me encaminhar para o bem, sim, reequilibro-me agora, fortalecido para novas tentativas de progresso nas paisagens terrestres, as quais desonrei com uma vida irregular que me precipitou no suicídio. Sim, meu caro amigo, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres, e por que não, aos homens também, por favor, senhores, assumam seu papel, que são mães e pais, e que vivem ainda sobre a terra, que não se descurem de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos, no aconchego suave do lar. As sementes por elas lançadas naqueles corações iniciantes germinarão, mais tarde ou mais cedo. Revolvidas pelos labores ásperos do infortúnio do progresso, ainda mesmo se torturas consequentes de um suicídio os assinalem no mundo das almas sofredoras como maus crentes que necessitarão repetir a experiência dolorosa da vida terrestre, a que se desejaram furtar pelos engodos da violência suprema. Aí fica o recado de um filho que somente encontrou forças para as tarefas do resgate das próprias faltas nas lições de fé e de moral que sua mãe lhe ministrara na infância, quando os desacertos da vida dele o fizeram réprobo de além-túmulo. Emocionante, né? A gente recebe à mesa mediúnica alguns relatos que são muito interessantes também, né? E eu acho que a frase da Cora Coralina, que é uma escritora que eu acho maravilhosa, vem bem a casar com essa fala do Dmitri. Se a gente cresce com os duros golpes da vida, que já são tantos, né?
Também podemos crescer com os toques suaves na alma. Que a nossa religiosidade, mais do que a nossa religião, que ela possa ser um bálsamo no nosso lar. Né? Que ela possa ser muito mais braço que acolhe do que palmada, mão que eleva, que sustenta. Que seja muito mais ouvido para ouvir aquele que está com a gente do que um verbo que acusa. Que a gente possa criar esses elos de suavidade para que a partir daí essa voz reverbere em algum momento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se vai ter o filho para sempre debaixo da barra da nossa saia, debaixo do nosso teto. Mas essas sementes ficam. Né? Elas ficam lá. Um dia germinam. Um dia. Então é necessário que a gente tenha esse cuidado, né? Que, assim, por exemplo, eu tô na casa espírita, mas a minha família não me acompanha. E aí eu chego em casa e faço o quê? Não, vamos fazer o evangelho. Eu faço meu evangelho sozinha. Eu faço meu evangelho quando eu tô lá com as minhas preces. Aí chega uma mãozinha lá, vai ter água fluidificada aí? Porque isso todo mundo quer, né? De vez em quando a gente traz uma garrafinha, leva. Mas assim, sabe? Enquanto eu pude carregar, que me cabia esse papel, eu consegui. Mas agora eu já não consigo mais carregar comigo. Mas a sementinha ficou lá, né? Queria que estivesse aqui? Queria. Mas a gente tem que acreditar que a gente está aqui persistindo por isso mesmo, por esperança, né? E semeando mais por aí. Porque o Kardec vai dizer exatamente isso. A gente tem que educar para a coragem moral que a doutrina espírita traz, essa esperança que faz a gente ser persistente. Alguns acham a gente teimoso, que seja. Sejamos teimosos com o que a gente acredita, com o que a gente necessita para nós, porque isso nos traz alegria, né? Esse compartilhar do Evangelho é sempre tão reconfortante, tão transformador para a gente, né? Essas doces vibrações que nos envolvem aqui. A gente não pode esquecer, não sei se vocês conhecem, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Tem um endereço, que é o cvv.org.br. Para a galerinha que gosta de teclar, tem um chat, tá? Tem o número para você ligar, você não precisa se identificar, você não paga nada. Foi criado por espíritas, mas é um serviço totalmente feito por voluntários e não é um serviço religioso. É um serviço de valorização da vida. Né? O amarelo é uma cor muito forte para quem trabalha com a questão da valorização da vida, né? Que tem o setembro amarelo, tem o lacinho amarelo e tem os girassóis. É muito interessante que tem uma história que conta que os girassóis, né? Eles sempre estão seguindo o sol, não é isso? Mas quando não tem sol, o girassol olha para outro girassol. Eles se viram um para o outro. Então, se por acaso o sol da sua vida, ou da vida de alguém estiver apagado, ou seja, a esperança, né? Esse nascer, esse recomeçar todo dia estiver se apagando, que a gente possa ser, né? Esse braço, esse abraço, esse acolhimento, esse olhar, né? Porque nós precisamos uns dos outros. A gente é essencialmente um ser social. A gente precisa se sentir pertencente a alguma coisa. É claro que a atividade na casa espírita, para nós que somos espíritas, nos faz muito bem. Mas, de repente, você tem alguém em casa que gosta de bichinho e que vai fazer uma atividade de dar banho nos bichinhos na suípa. Não sei nem se pode fazer isso, tá? Só estou exemplificando aqui. Fazer o bem não importa onde, vai dar sopa. Isso já
renova, né? Ele já não se sente... Por quê? Porque o ser, ele, como herdeiro de si mesmo, desse espírito que é imortal, ele sente tanta culpa. E aí, quando ele faz uma coisa muito legal e muito boa, ele fala, caramba, não é que eu não sou tão ruim assim? E aí a esperança se renova, sabe? Então é importante pensar nisso. É importante pensar, né, que às vezes um trabalho, né, um voluntariado em alguma área, seja lendo história para criança, seja visitando um asilo, nos renova de esperança. Sair um pouco, né, daquele ciclo de pensar sempre, né, nos problemas da vida. É importante. E para finalizar, né, a gente sabe que a Legião de Maria faz um trabalho fantástico. Ainda, Maria circula por esse orbe, né, na hora do Ângelus, que é às 6 horas da tarde, né? O Espírito Emmanuel editou a Chico Xavier um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Avella, de São Paulo. Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da costa terrestre, como, por exemplo, disse-nos ele na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo aos suicidas, descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, que foi recebido mediunicamente por Dona Ivone Pereira, né? Ela que fez todo esse trabalho maravilhoso. E para quem quiser e puder ajudar, rezar, né? Nesse horário, no horário que o seu coração estiver pronto para fazer algo positivo, rezar uma Ave Maria, ou rezar uma prece do coração, ou pegar um livro como esse daqui do Chico, que nos traz poesias sublimes, né? Para que a gente possa se sintonizar com esse espírito que trabalha e precisa dos nossos fluidos para acolher os nossos irmãos que estão lá no Vale dos Suicidas e que necessitam ainda dos nossos fluidos para se reequilibrarem. Nesse livro aqui, que é um dos primeiros livros do Chico, Parnaso de Além Túmulo, do Espírito Amaral Ornelas, Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humanidade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a sua missão sublime. Muito obrigada, boa noite. Nós te agradecemos, como é um tema muito importante para a gente refletir, né? E eu queria só fazer um comentário que assistimos uma vez a uma palestra e essa colocação me chamou bastante atenção, né? Um tema do suicídio ou da depressão, né? Que é um processo. Muitas vezes a gente acha que é uma bobagem, tá aí, tá triste, é deprimido só por causa disso. Para a gente pode não ser nada, mas para aquela alma é uma dor profunda. Então a gente tenha essa visão, esse cuidado, porque o que para nós é tão insignificante, para o outro pode ser uma dor profunda. Então toda essa mensagem da nossa irmã
E a gente ter olhos para enxergar com o amor da nossa mãe e com o amor do Cristo aqueles que estão clamando pelo socorro. Então, para os nossos irmãos, obrigado, minha irmã, por essa mensagem tão importante para todos nós, e para os nossos irmãos que vão assistir a palestra em casa, né? Que a paz de Deus ampare e abençoe os seus lares. Muito obrigado.